Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Gostaria de compartilhar a palavra com o título A Dúvida de um Profeta. Está funcionando. No caminhar da fé, há momentos em que não compreendemos as coisas, temos dúvidas e questionamentos. Isso acontece com vocês ou só acontece comigo? Não sei se pode ser escandaloso para alguns, mas eu, como pastor, tenho momentos em que eu tenho dúvidas. E esses momentos podem vir em processo de dificuldade, estresse, conflito de interesses. Uma conversa possível é alguém perguntar o que a gente crê realmente é verdade? O que garante que o que a gente crê é a verdade? E quando a gente tem um conflito de interesse, né, quando a gente é apresentado a alguma situação em que é muito favorável para nós, se nós negarmos a Bíblia, se nós não agirmos conforme a ética do reino de Deus, que seria muito lucrativo e favorável para nós, às vezes a gente pode questionar, será que realmente o que eu creio é verdade? Né? Até quais consequências eu vou com a convicção que eu tenho na palavra do Senhor, no Evangelho. Às vezes, em momentos de grande dificuldade que a gente tem, pode ser por alguma doença, pode ser por crise econômica, ou pode ser porque a gente tentou obedecer a palavra do Senhor até, e a gente pode questionar, será que realmente o que eu creio é correto, de fato? Né? Será que realmente Deus ele é um Deus bom? Né? Será que a Bíblia é tudo que fala? Enfim, a gente tem momentos em que a gente pode ter esse tipo de dúvida, de questionamento. Será que tudo bem ter essas dúvidas? O que vocês acham? Será que tudo bem a gente fazer essas perguntas para Deus? Como é que Ele reage quando nós temos esse tipo de questionamento? Será que Ele se sente desrespeitado? Será que Deus ele censura esse tipo de questionamento? Como Ele reage perante essas dúvidas? O que nós devemos fazer perante essas dúvidas? São algumas coisas que nós vamos trabalhar hoje ao longo do compartilhar da palavra do Senhor. Então, antes de mais nada, antes da gente explorar um pouco sobre a dúvida de João Batista, queria falar um pouco sobre quem é o João Batista. Né? E o primeiro ponto é que João Batista ele é aprovado por Jesus. O João Batista ele é elogiado por Jesus. Né? Depois que Jesus ele responde, ele fala sobre João Batista. E o que a gente sabe, né, sobre João Batista são muitas coisas, mas algumas coisas que se destacam é que ele é a voz do que clama no deserto. É um momento de seca, digamos assim, espiritual. João é uma voz que acalentava o coração das pessoas, falando da vinda do ungido, do Senhor, do Messias, do Cristo. E ele foi um profeta muito popular na sua época. O povo ia até João para ser batizado, né, com o batizado do arrependimento. As pessoas sentiam algo diferente quando ouviam a mensagem de João Batista. João ele é o Elias profetizado. Ele é aquele que prepara o caminho do Senhor. E João, dos nascidos da mulher, é o maior. E quem diz isso é o próprio Jesus. Dos nascidos da mulher, João Batista é o maior de todos. É um baita de um elogio, né, se a gente parar para pensar. E João ele pregava bravamente. Ele era ousado na sua mensagem, na sua pregação. Ele não tinha nenhuma dificuldade de denunciar pecado, de pregar o arrependimento. Inclusive perante as autoridades, ele apontava as condutas erradas, ele apontava os pecados. Inclusive, quando João ele manda os discípulos para fazerem essa pergunta, ele mesmo estava preso porque ele tinha denunciado o Herodes, né? Pela sua má conduta, pela sua injustiça. E a gente vê, hoje, por exemplo, com as coisas que estão acontecendo, né, no Brasil, eu não vou mencionar também para não sofrer retaliação, não que eu seja alguma coisa, né, mas as pessoas têm medo, né, do escândalo que está acontecendo lá
no STF, né? Que as coisas, que os escândalos que estão acontecendo, as pessoas têm medo de falar, né? Tem gente que está se levantando, né? Enfim, mas muitos se calam perante a injustiça, porque tem medo de sofrer retaliação. João não era assim. João Batista não era assim. Ele falava mesmo, porque ele entendia que ele tinha que denunciar essas coisas. É desse homem que a gente está falando, é João Batista. Ele, nascido, né, de Zacarias, né, de Isabel, ele era da linhagem sacerdotal, né, ele viveu como um nazireu, né, recluso exclusivamente para o Senhor. Ele tinha a sua vida consagrada a Deus, né, ele era um homem diferenciado. Né, é desse homem que a gente está falando. E esse homem, João Batista, ele teve dúvidas. Né, ele teve dúvidas. A gente pode imaginar que talvez ele tenha tido dúvida pela situação em que ele se encontrava, né, preso injustamente, porque ele denunciou um pecado, né, do governador da região. Né, e pode ser que ele tenha questionado a sua condição. Né, se o Messias está aqui presente, como ele permitiria que eu me encontrasse nessa condição? Né, eu sendo um servo fiel ao Senhor. Pode ser que ele tenha tido esse tipo de questionamento. Por que eu digo pode ser? Porque eu vejo, né? E eu mesmo, tem vezes que eu questiono, né? Poxa, por que eu estou nessa situação? Não que eu me ache um santinho, coisa assim, mas às vezes isso é algo que acontece entre as pessoas que têm uma vida de fé, que caminham, e quanto mais fiéis são ao Senhor, pode ser que esse tipo de questionamento venha. Né? Numa crise financeira, quando teve a crise dos tigres asiáticos, da FMI, na década de 90, final da década de 90, não sei se vocês estudaram isso na escola, ou quem é mais jovem, né? Não sei se vocês lembram, mas eu estava morando na Coreia, né? Eu morei por 2 anos e meio lá, quando meu pai estava fazendo mestrado, né? Em teologia. E eu lembro de pessoas questionando a Deus como é que Ele permite que a nossa família vá à falência. Né? E para eles, para a sociedade coreana, era uma vergonha. Né? Ser mandado embora, ter sua empresa falida, era um motivo de grande vergonha. Tinha pessoas que saíam de casa como se fossem trabalhar, porque eles tinham receio de contar para a família que eles tinham ido à falência. Né? E eu ouvi falar de famílias que questionavam a Deus por ter permitido esse tipo de condição. É por isso que eu imagino que pode ser que João Batista também tivesse tido esse tipo de questionamento. Dentre as mensagens de João Batista, ele pregava a salvação, mas ele pregava o juízo que viria através do ungido de Deus. E pode ser que ele não visse necessariamente Jesus trazendo juízo, né, no seu ministério. Então pode ser que ele tenha se questionado. Mas também a gente pode pensar que João Batista, ele não, talvez até então ele não entendesse que Jesus ele traria juízo na sua segunda vinda, né? Depois de morrer na cruz, né? Ressuscitar, subir aos céus, que quando ele voltasse, então ele viria para julgar as nações. Né? E aí o que a gente entende aqui é que a mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem do Evangelho que nós pregamos, né, que eu compartilho com os irmãos aqui, é muito maior do que eu. E graças a Deus por isso. É mais ou menos como a promessa que Deus fez a Abrão, de que daria descendência para ele, que através da descendência ele iria abençoar as nações e outras famílias. Que a descendência dele seria numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. Abraão viu essa promessa sendo cumprida? Ele não viu. Ele morreu antes disso. Porque a promessa que Deus tinha para Abraão era muito maior do que o Abraão. A promessa que Deus tem para nós é muito maior do que nós. E glória a Deus por isso. A mensagem é muito maior do que o mensageiro. E o que João Batista ele fez?
perante as suas dúvidas? Ele perguntou a Jesus. Ele tinha acesso aos discípulos, né, que vinham até ele, mesmo ele preso, e ele pediu para 2 discípulos irem até Jesus perguntar, né, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? És tu o ungido do Senhor? És tu o Messias? És tu o Cristo, o nosso Salvador, né, aquele que veio para governar, né, para trazer a justiça, o juízo sobre as nações? Ele perguntou para Jesus, e é o que nós devemos fazer, levar as nossas dúvidas até Jesus. Sem medo de perguntar, de questionar. Não é um desrespeito nós questionarmos a Deus. A gente lembra Jó questionando a Deus. Deus, ele não censura Jó por ele buscar a Deus em questionamento. Pelo contrário. Então o que eu quero dizer é, tudo bem você ter dúvidas e questionamentos, mas tenha isso no Senhor, permanecendo no Senhor. De maneira prática, não saia da igreja por causa dos seus questionamentos. Traga as suas dúvidas e questionamentos. Pode ser a coisa mais capciosa, pode ser o questionamento que seja talvez vergonhoso, seja um tabu na igreja, ou nem na igreja, na sociedade seja um tabu, pode trazer questionamento. Né? Um dos meus trabalhos é o aconselhamento pastoral. Né? Nem todos aproveitam disso que eu disponho, né? Mas podem vir falar comigo, manda mensagem, pode vir falar comigo. Eu tenho... isso é ética pastoral, né? De discrição, de confidencialidade. Né? Tem coisa que eu não falo nem para minha esposa. Né? Eu guardo só para mim, comigo e com Deus. Mas tragam as dúvidas. Né? Isso é bom, na verdade. Mas quando tiverem dúvidas, tenham essas dúvidas no Senhor. Né? Tenham essas dúvidas no Senhor. E aí o que Jesus faz quando essas dúvidas são levadas a Jesus? Como é que ele reage? Ele acolhe João em suas dúvidas. A gente viu, né, que Jesus ele elogia João. Jesus em nenhum momento ele censura João por ter trazido as suas dúvidas e questionamentos a Jesus. Pelo contrário, ele acolhe João em suas dúvidas. É por isso que eu digo, tragam suas dúvidas, tragam seus questionamentos a mim, né, a igreja, ou se não estiverem confortável comigo, alguém que é mais maduro na fé, né, que tem temor e tremor ao Senhor, que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Se precisarem, eu posso indicar pessoas, inclusive a profissionais também, psicólogos, o que quer que seja, cristãos, tementes a Deus, que podem ajudar vocês também em algumas questões também. Né? E Jesus ele não censura o questionamento, ele, pelo contrário, ele mostra o seu questionamento. Versículo 21 diz assim, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Então Jesus, ele não só responde verbalmente, mas ele demonstra, ele manifesta o seu poder, né? Naquele momento, na frente dos discípulos de João. Ele se revela a nós. Da mesma maneira que Deus ele se revelou a Jó. Jesus ele revela o seu poder, a sua majestade. Ele demonstra que ele é o Cristo. Mais um incentivo para a gente trazer as dúvidas. Pode ser que a sua dúvida seja muito boba. Até mesmo você pode pensar consigo mesmo. Poxa, essa é uma dúvida de o que uma criança teria, né? Como é que eu vou ir até o pastor, né, para perguntar uma coisa dessa? Pode perguntar. Né? Pode perguntar. Não silencie as dúvidas bobas. Porque das dúvidas bobas podem ter respostas geniais. Respostas que elucidem muitas coisas. Pode ter respostas divinas a essas dúvidas
aparentemente bobas, né? Inclusive, uma das coisas que eu entendo que é o meu papel como pastor é ajudar as pessoas a fazerem a pergunta certa. Ajudarem as pessoas a fazerem a pergunta que realmente é pertinente, né? Então, aproveitar essa dúvida que as pessoas têm, essa curiosidade que as pessoas têm, para direcionar a dúvida, a curiosidade, o interesse das pessoas, né? E o que Deus ele faz quando Jó ele questiona a Deus? Deus ele não necessariamente responde às perguntas de Jó, mas ele se revela a Jó. Ele revela a sua majestade, o seu poder, a ponto de Jó falar: agora conheço Deus face a face. E aqui Jesus ele se revela. Através do seu ministério, ele acolhe a dúvida e ele se revela, né? E eu creio que ele faz isso em nós, em nosso meio também. A gente tem feito a devocional da IPC Kids, né? Eu não sei quantos pais têm feito isso. Eu costumava reunir na minha família uma vez por semana para a gente sentar, e eu perguntava, né? O que vocês aprenderam? E a gente compartilhava, né? Aí eu compartilhava brevemente o que eu compartilhei com vocês também, tinha dúvidas e perguntas e respostas, e a gente trocava ideias. Agora, com o material do Pense Laranja, né, do IPC Kids, agora a gente reúne pelo menos 2, 3 vezes por semana, né? Então, a minha família já é 2, 3 vezes, pelo menos, mais abençoada, né? E tem momentos em que eu faço com eles, né? Geralmente é depois da janta, a gente lê, a gente conversa um pouco sobre aquilo. Tem vezes que eles fazem entre eles também. Isso é muito bom, porque o momento que a gente tem do Ministério Infantil, do Ministério de Adolescentes com as crianças e adolescentes é muito pouco, né? É 1 horinha por semana, é muito pouco, né? Pensando que a semana tem 24 horas vezes 7, né? 1 horinha, né? Contra mais de 100 horas, né? É muito pouco. Mas se a família, em conjunto com a igreja, né, puder ter esse momento precioso, toda a família vai ser abençoada, né? Porque muitas vezes a dificuldade que nós pais temos é: o que eu vou falar com os meus filhos, né? Como é que eu vou direcionar? Já tem um roteiro pronto e é muito simples, né? No mínimo, você pode só ler e fazer uma oração. Já é alguma coisa. Mas se ler, conversar, né? E aí vocês podem me acionar, né, para tirar as dúvidas também, por mensagem. O tempo vai ser muito mais precioso, né? E olha, posso dizer que eu sou abençoado. Eu espero que os meus filhos sejam, mas eu aprendo nesses momentos, né? E é isso que Jesus faz, ele acolhe as dúvidas, né? Ele acolhe as questões, as angústias das pessoas, e ele faz isso com João. E por último, as obras de Jesus nos mostram que ele é o Cristo. Jesus ele demonstra isso, né? Então, quando ele opera sinais e maravilhas, isso tudo serve para mostrar para as pessoas que ele é o Cristo, que ele é o ungido de Deus, que ele é o Messias. Então, nos dias de hoje, quando a gente vê a operação de milagres, né, a gente pode entender que é Deus manifestando o seu poder em nosso meio para que a gente entenda que Jesus é o Cristo, né? Como a gente compartilhou na semana passada, né, dos milagres, dos sinais que Deus tem operado em nosso meio, né, e a gente falou de algumas crianças, né, que foram abençoadas, né, o Kiki, o Jimmy, né? E a gente tem outros testemunhos também da operação do poder de Deus em nosso meio. Tudo isso serve para a gente entender que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Cristo. Então toda a obra de Jesus comprova que ele é Cristo, né? E a mensagem das boas novas também é para nós entendermos que Jesus é o Cristo, né? Jesus, na resposta, ele diz assim, no versículo 22. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres.
E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha só que interessante, Jesus ele diz assim, feliz é aquele que não é escandalizado por minha causa. E aí o que a gente entende é que a mensagem das boas novas é para aqueles que são pobres. Né? De novo, pobre não é aquele que é pobre monetariamente, mas aquele que entende que carece da glória de Deus, aquele que é pobre de espírito. Né? Aquele que entende que precisa da salvação de Cristo Jesus. Né? E as boas novas, elas escandalizam. Né? As boas novas, né? no grego evangelion, né? Que é da onde que vem a palavra evangelho, o evangelho ele ofende as pessoas. O evangelho ele escandaliza as pessoas. Como é que o rei vai morrer por mim? Mais do que isso, como é que Deus ele se faz homem? Isso já é um escândalo para os judeus. Como assim? O Criador se faz criatura. Ele se submete à limitação humana. Né? O meu filho que nasceu, ele não consegue nem, desculpa, ele não consegue nem cagar direito. A gente fica com ele na madrugada assim, tentando fazer ele chorar, ele chorando e tentando fazer ele dormir assim. Porque ainda, né, o aparelho digestivo ainda está fase de maturação, tudo mais. Tipo, Jesus ele se submeteu a isso. O Criador se submeteu. Isso é um escândalo já. Ainda mais ele veio como um homem, morreu pelos meus pecados. Outro escândalo. É loucura para as pessoas. Né? E isso é escândalo. Outro escândalo. Que nós somos pecadores. Né? Isso ofende as pessoas. Como assim eu sou pecador? Eu, quando era jovem, adolescente, eu saía para evangelizar nas praças. A gente usava as 4 leis espirituais, né? E aí, uma coisa que eu via muito era, eu não cometi nenhum crime, não faço mal para ninguém. Né? Pecador, eu. Né? O evangelho, ele ofende as pessoas. Né? Mas felizes são aqueles que não se escandalizam por causa de Jesus. O fato de Jesus ele comer com pecadores era um escândalo. O fato de ele permitir que prostitutas tocassem nele, lavando os seus pés com lágrimas, isso era um escândalo enorme. O fato dele falar que líderes religiosos eram pecadores era um escândalo. O fato dele operar milagres no sábado era um outro escândalo. O fato dele abençoar todos, sem distinção, era um escândalo. E hoje em dia o evangelho também é um escândalo. Dizer que todos os seres humanos possuem dignidade por serem criados à imagem de Deus é um escândalo. Dizer que todos os seres humanos, mesmo aqueles que ainda estão no ventre da mãe, são dignos, têm direito à vida porque são criados à imagem e semelhança de Deus, é um escândalo. A gente aceitar todas as pessoas de todos os espectros políticos e ideológicos, no sentido de entender que eles são dignos porque são criados à imagem e semelhança de Deus, é um escândalo. Entender que todos esses são alvos do amor de Cristo Jesus é um escândalo. Dizer que o mal não é o outro, mas eu sou um pecador miserável, é um escândalo. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de Jesus. Feliz é aquele que entende que eu sou pecador, que eu preciso da graça de Deus. Aquele que entende que Jesus, por isso Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Mas ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte. E todo que nele crê não morre, não perece, não fica mais afastado de Deus, mas tem a vida eterna. Como é feliz aqueles que recebem a Jesus como Senhor, como Salvador, que entendem que Ele é o Cristo de Deus. Então, concluindo, vamos ter a dúvida no Senhor.
pode questionar. Mesmo quando a gente questiona para Deus, tem 2 salmos, pelo menos, que terminam assim de maneira muito assim, questionamento e acabou assim. Não tem doxologia, não tem adoração ao Senhor, não tem nada assim. Oração feia, né, digamos assim. E aí a pergunta é, por que essas orações estão no Salmo, né? No livro de Salmos? Porque mesmo no questionamento, mesmo na sua angústia, o fato de você buscar ao Senhor é uma demonstração de fé, de temor e tremor diante do Senhor. Então, se tem dúvidas, questionamentos, tenha no Senhor. O Senhor, Ele vai se revelar a nós. Ele se revelará a nós. Nós precisamos entender que a mensagem é muito maior do que nós. Entender que aquele a quem servimos é maior do que nós. E glória a Deus por isso. Aleluia. E pode ser que a nossa dúvida não seja totalmente sanada, eventualmente. Mas, nesses momentos, entender em quem nós temos crido é muito mais importante. Entender aquele a quem nós temos servido, né, a ponto de nós podermos falar como Jó, eu conheço o Senhor face a face, é muito mais importante. Que Deus nos abençoe. João, ele teve um fim trágico. Ele foi morto, essa cabeça foi apresentada numa bandeja ao rei. Mas ele, com certeza, ele encerrou a sua carreira, né? Ele encerrou a sua vida com a convicção de que Jesus era o Cristo. Eu não desejo esse fim para ninguém. Longe de nós, mas que nós tenhamos convicção no Senhor. Que a gente entenda que quando nós temos encontro com Deus único e verdadeiro, isso nos basta. Isso nos basta. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um tempo de oração. Se você tem alguma angústia, alguma dúvida, algum questionamento, coloca isso diante do Senhor. Coloca isso diante do Senhor. Quero convidar você a dizer, Senhor, eu não entendo todas as coisas, mas que eu possa conhecê-lo de modo mais profundo. Nem sempre nós teremos a compreensão completa das coisas, das dificuldades que nós passamos, das aflições, das provações ou tentações que nós passamos, mas que nós possamos ter o olhar fixo em Jesus Cristo. Mesmo quando a gente se sente só, que a gente possa olhar para Cristo Jesus. Possamos abandonar os nossos ídolos e encontrar satisfação plena em Cristo Jesus e tão somente nele. A partir de então, tudo vai ser diferente. Pode ser que o problema persista, pode ser que os desafios persistam até, mas tudo vai ser diferente. Nós veremos Deus realizando a obra em nós e através de nós. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos revelar que Jesus é o Cristo. Eu peço que o Senhor nos dê convicção das boas novas do Evangelho. Que nós possamos nos derramar diante do Senhor. Mesmo em meio às nossas crises, às nossas dúvidas, que nós possamos
apresentar tudo isso ao Senhor. Que o Senhor se revele a nós, que nós possamos conhecê-lo no nível de intimidade que a gente nunca teve até então. Pai, abençoa-nos. Continua a derramar sobre a sua graça, sua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.